Bem-vindos a mais um vídeo da série para você que já sabe comandos de Python, mas esbarra quando precisa começar a desenvolver um programa completo. Cada vídeo tem um problema para resolver para o nosso hospital veterinário Kirpok. Este vídeo vai falar de logística e dentro do Python vai falar sobre lógica e variáveis. O nosso desafio aqui é melhorar o sistema de alerta de compras de produtos para o hospital. A gente já fez uma versão mais simples desse sistema no vídeo anterior. O link está na descrição do vídeo. Agora, o gerente do inventário quer incrementar esse alerta de compra de materiais e medicamentos. Todos os medicamentos, materiais, todos os itens têm uma quantidade mínima de estoque. E a margem de segurança desses itens é uma porcentagem acima do mínimo e depende do tipo de produto. Se forem materiais médicos, como seringa, por exemplo, a margem de segurança é de 30%. Se forem medicamentos, a margem é de 40%. Se forem de outros tipos, a margem de segurança é de 15%. E se o item for importado, a gente vai adicionar 10% a essa porcentagem. Quando a quantidade atual de um determinado item, por exemplo, seringa, está abaixo do estoque mínimo, a gente precisa sair correndo e fazer uma compra emergencial. Se estiver entre esse mínimo e o mínimo mais essa margem de segurança, eu vou fazer uma compra regular do produto. E se estiver acima da margem, eu não tenho nada a informar para o setor de compras. Esse, então, é o alerta de compras. Vamos a alguns exemplos. Vamos supor que o hospital trabalhe com seringas nacionais, ou seja, um material nacional não é importado. Então, eu vou ter 30% de margem de segurança. Isso significa que se eu tiver um estoque mínimo de 400, o meu estoque de segurança vai ficar entre 400 e 520. Ou seja, se o meu estoque atual for 521, eu não tenho nada a informar. Agora, se eu tiver um medicamento importado, por exemplo, o Vetmel 22, eu tenho 40% da margem de segurança do medicamento, mais os 10% extras, só pelo fato de ser um produto importado. Então, se eu tenho um estoque mínimo de 80, eu vou ter um estoque de segurança entre 80 e 120. Esse 120 é 50% a mais do que o 80. Se o meu estoque atual for 94, eu tenho que fazer apenas uma compra regular. Com essas informações, você já pode pausar o vídeo e tentar fazer você, como desafio, esse exercício sozinho. Ou então, vamos fazer junto. Bora pro Python. O meu resultado aqui, eu vou imprimir a mensagem. O que eu preciso? Eu preciso saber, a primeira coisa, calcular a margem de segurança, que depende do tipo de produto e se ele é importado ou não. Então, eu vou precisar dessas 3 informações. Além disso, eu preciso do estoque mínimo, do valor de estoque mínimo e de quanto eu tenho daquele item em estoque atualmente. Então, vamos criar as variáveis. Primeiro, a margem. A margem de segurança, como eu não sei que tipo de produto é, eu vou iniciar esse valor com 0. Ou seja, se for um produto sem margem de segurança, sem nenhuma das características que a gente já falou, ele vai ficar com margem de 0%. O tipo de produto pode ser, vamos começar aqui com material. E se é importado ou não, a gente vai colocar, por exemplo, são as nossas seringas nacionais, então importado vai ser false. Eu também tenho o estoque mínimo desse produto, por exemplo, 400 unidades, e eu tenho o estoque atual, que, por exemplo, é de 503 unidades. Agora, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é definir qual é a minha margem de segurança. Como é que eu faço? Lembra que a margem de segurança depende do tipo de produto. Então, se o tipo de produto for igual a material, eu sei que a nossa margem vai ser igual, mais igual a 30%. Por que eu coloquei esse mais igual? Porque eu já tenho um valor de margem aqui em cima. Então, eu posso fazer essa somatória. Vamos supor que no futuro a gente tenha outros critérios para mudar essa margem. Então, eu vou sempre trabalhando com os valores que vão sendo acumulados conforme a história aí do nosso código. Agora, se não for material, ele pode ser tipo um medicamento. No caso do medicamento, a margem é de 40%. Então, aqui margem mais igual
a ponto 4 ou ponto 30, tá? Como a gente colocou aqui em cima, no caso seria ponto 40, tá? E tanto faz. Se não for material e medicamento, ele pode ser do tipo outros. Então, eu vou colocar aqui igual a outros e a margem é de 15%. Aqui a gente resolveu o tipo de produto, mas a gente sabe que pode haver um adicional pelo fato de ser importado. Então, se o importado for verdadeiro, a minha margem vai crescer 10%. Então, agora eu já tenho a margem calculada. Eu posso até fazer um teste aqui intermediário para verificar nesse cenário qual é a minha margem antes de calcular a mensagem, antes de definir a mensagem. Então, aqui, como eu tenho um material nacional, eu tenho 0,3. Se eu tiver um medicamento importado, que era o nosso outro exemplo, eu vou ter 50%. Agora, tendo essa margem, eu posso fazer a análise dos valores e dar as mensagens. Então, se o estoque atual estiver abaixo do estoque mínimo, eu vou sair correndo. Então, vou dar aqui um print compra emergencial. Aqui no segundo if é que vai entrar a margem. Então, se o estoque atual for maior, igual ao estoque mínimo, e ao mesmo tempo esse estoque atual for menor do que o estoque mínimo, vezes 1 mais a margem, então se for uma margem de 30%, ele vai multiplicar aqui o mínimo por 1 mais o 30%, que vai ficar 1,3, então ele está calculando 30% a mais. Então, se isso daqui for verdade, print compra regular. E se não for nenhum nem outro, eu sei que o que resta é nada a informar, ele pode ficar aqui no else. Então, aqui o nosso resultado já está embutido dentro do if, tá? E vamos rodar para ver o que acontece. Então, eu tenho, no caso do nosso medicamento, vamos até trocar aqui para os valores que a gente tinha colocado. O estoque mínimo é 80, vamos supor que a gente tenha 150 em estoque. Então, o 150 eu não tenho nada a informar, porque ele está além do estoque mínimo mais a margem. Então, lembra que aqui a margem vai ser de 50%, então eu teria 120 como limite. Agora, se eu colocar aqui 119 itens, aí eu tenho que fazer a compra, então já está na hora de fazer o pedido. E se eu tiver menos do que o estoque mínimo, por exemplo, 75, aí tem que sair correndo para comprar. Se você tiver qualquer dúvida nesse vídeo, coloque aqui nos comentários que a gente responde e ajuda vocês. E se quiser continuar treinando, pode clicar nesses 2 vídeos que aparecem aí na sua tela. Um grande abraço e até a próxima!